Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, escolhida e levantada por Deus para estar auxiliando você nessa caminhada, no seu processo de cura e libertação, para estar edificando a sua fé e o seu espírito mediante através da palavra. Tá bom? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, que fala assim: Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata e poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: Deixe essa mulher em paz, porque é que vocês estão aborrecidos? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião vocês quiserem poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho foi anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariote, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes, para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes, e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneiros para comerem, a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: Vá até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estava carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam aos donos da casa que em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: Onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer e jantar na Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. E quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estava à mesa, no meio do jantar, ele disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes, um por um, começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: É um de vocês, e o que está comendo é o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam vinho. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita com Deus, com seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos: Todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei diante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos abandonem.
Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: Eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhe disse: Sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levou consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui, vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquele hora de sofrimento. E ele orava assim: Meu Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos, e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, e tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal, e ele tinha dito: Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm para espadas e porretes, para me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lenço seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lenço e fugiu nu. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres de lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de condenar-se à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam uma com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras, e eles diziam: Nós ouvimos quando ele disse: Vou destruir esse templo, que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro, e não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam uma com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou ao meio de todos e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tomou a perguntar: Você é o Messias, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então o que resolve? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele,
deram bofetadas nele e perguntaram: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo, no pátio, quando apareceu um dos empregados do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer os que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. E aí Pedro disse: juro que não conheço este homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estiver dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou pela terceira vez. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galho cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Somente até aqui. Esse capítulo está bem completo, bem complexo. Leia e releia para Deus falar ao seu coração, ok? Para você entender o que Deus quer de ti e extrair o sumo de você aqui. Então leia, releia, escute o vídeo quantas vezes forem necessárias, para você sentir no coração a presença de Jesus e Ele falar ao seu coração em particular. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por esse momento contigo, Senhor, obrigada. Obrigada pela sensibilidade que o Senhor nos dá, mediante a leitura da Tua palavra, e por vermos que não somos nada sem Ti, Senhor. Dê-nos corações mais disciplinados e mais obedientes a Ti, em buscar o Senhor em espírito e em verdade, querer comunhão contigo, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha sendo contigo em espírito e em verdade, Pai. Fazendo do Senhor a sua prioridade em suas vidas, Senhor, gerando contigo um relacionamento de intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.